Olá, graça e paz a todos. Chegamos então ao último vídeo da série que foi proposta a tratar em relação ao pensamento puritano, pensamento escatológico puritano, pensamento acerca das últimas coisas, como esses irmãos viam esses pensamentos, como esses irmãos viam, como esses irmãos sentiam a necessidade de se expressarem em relação aos acontecimentos dos últimos dias, como esses irmãos se viam dentro dessa visão escatológica, a importância disso, a relevância disso para os dias atuais. Por isso, nós tratamos aqui nesses 6 vídeos em relação a esse pensamento puritano relacionado à teologia, à doutrina das últimas coisas, do pensamento escatológico. E para finalizarmos, então, alguns pontos que eu gostaria de ressaltar com você que está seguindo esses vídeos já desde o início, está pensando, refletindo acerca daquela melhor visão do pensamento escatológico, algumas coisas que nós não podemos deixar de ressaltar nesse último vídeo com relação à influência de um grande puritano que vivenciou também tudo isso e influenciou também a muitos, que foi John Eliot, principalmente no seu legado, no seu ministério direcionado à evangelização dos índios norte-americanos, como esse homem se doou a essa obra, como seu pensamento, por mais que seja considerado um pensamento extremado, um pensamento utópico, até porque ele via dentro dessa questão da evangelização dos índios o cumprimento também da palavra de Deus em relação a todos os povos serem evangelizados. Ele entendia então que os índios seriam esses povos a serem alcançados finalmente, né, dentro daquilo que eles estavam a, olhando ali, pensando que já estariam vivendo as últimas coisas. Então, a evangelização desses índios então se daria como cumprimento dessa missão final dos cristãos ali puritanos no norte dos Estados Unidos, no norte da América, estariam então ali fazendo a vontade de Deus em meio aos índios. Então esse homem, John Eliot, trabalha essa questão da esperança escatológica voltada para a evangelização dos índios e quais são as importâncias dos legados deixados principalmente por John Eliot. À semelhança da maioria dos puritanos, Eliot acreditava firmemente que os últimos tempos estavam próximos, visto que o Evangelho será ouvido em toda a terra antes da segunda vinda de Cristo. Os índios então precisavam ser evangelizados imediatamente. E ele então coloca aí mais de 20 anos da sua vida nesse ministério voltado para os índios. E dentre grandes coisas realizadas, tem a tradução da Bíblia, né? A primeira tradução em solo norte-americano feito da Bíblia é voltada para a evangelização dos índios, né? E por mais utópico que tenha parecido todo esse trabalho que foi realizado intencionalmente ali por John Eliot, nada mais, nada menos do que mais de 3.000 índios foram evangelizados e convertidos ali através do ministério de John Eliot. Depois disso tudo ocorre uma revolução ali, onde os próprios índios não convertidos atacam os índios que foram evangelizados por John Eliot, matam a sua grande maioria, né? E também há uma perseguição, há uma guerra instaurada ali, uma revolução em meio ao norte da América também, em que também muitos desses índios são dizimados, fazendo parecer com que esse trabalho teria sido em vão, mas nós sabemos que na obra de Deus nenhum trabalho é em vão. Então, conforme assinalado por um dos autores, MacLear, em seu zelo por evangelizar os índios, Eliot acrescentou em seu pensamento
posições que foram ditas como posições extremadas, porque ele acreditava que esses índios estavam pertencendo então às tribos hebraicas, que estavam a ser evangelizadas também, uma especulação que havia nessa questão, e também de que esse povo exclusivo, né, sendo evangelizado ali, esses índios estariam participando literalmente dos últimos tempos, seriam eles que viriam então esse milênio, né, acontecendo de fato. Depois então de organizar ele um governo civil em meio a esses índios, ele começa a fundar então também um ponto importante aqui, as igrejas na sua forma congregacional, ou seja, onde os membros pudessem ali opinar pelas decisões do desenvolvimento da igreja, depois de superar também inúmeras dificuldades ao longo de um período de mais de 15 anos. Essa primeira igreja dos índios foi oficialmente fundada em Natick, uma cidade também ali em Boston, Massachusetts, em 1660. E aí começa também a fundação de outras chamadas igrejas em cidades orantes, as igrejas onde estavam ali reunidos esses índios. O Antigo Testamento, né, que é traduzido, depois toda a Bíblia é traduzida para a língua ali, língua Massachusetts, que é uma língua bem originária ali daquela região dos Estados Unidos, e ele começa a traduzir também várias literaturas de puritanos britânicos para a língua Massachusetts ali, intencionando então formar uma igreja, formar uma região, né, agora com esses índios convertidos. Esse puritano John Eliot não tinha medo, né, daquilo que podia vir à sua vida, porque ele estava empenhado em fazer essa obra. E como nós dissemos também, o trabalho de John Eliot prospera até o início da Guerra do Rei Filipe, em 1675, que passa então um grande número de índios convertidos se muda para uma ilha na enseada de Boston. Muitos morreram ali, e isso se repetiu por outras cidades, onde os índios também chamados índios orantes, né, ou índios convertidos, foram mortos por outros índios hostis e pelos colonos também enfurecidos por esses índios agora convertidos. A obra dele tem um legado importante para os Estados Unidos em si, para a história do meio puritano naquela região. Eliot, então, é um exemplo clássico de como um homem renomado e piedoso, que viveu e morreu bem, nas suas palavras finais, disse o seguinte: seja bem-vinda, ó alegria. Pode ser conduzido a algumas ideias escatológicas extremadas, quando se fala em John Eliot. Muitas pessoas pensam que seu pensamento escatológico foi extremado, mas apesar daquelas ideias, Deus usou esse homem poderosamente na conversão de vários índios daquela região. Então, é importante ressaltar a presença, a vida e aquele legado deixado ali por John Eliot no norte da América. Importante também nós pensarmos um outro ponto a ser ressaltado já nesse último vídeo também para aqueles que estão nos acompanhando, em relação à influência prática, uma influência prática desse otimismo escatológico que estava presente na vida desses irmãos puritanos. Então, nas esferas eclesiásticas e social também, porque eles não pensavam somente numa vida da igreja estabelecida, nessas coisas decorrendo, mas também no meio da sociedade, que isso fizesse um efeito, que isso surtisse algo de bom para a sociedade onde as igrejas estavam ali reunidas. Esse era um pensamento que pairava sobre a mente dos puritanos de uma forma geral. As expectativas escatológicas, então, tiveram um efeito notável sobre os puritanos, tanto como pessoas, como um grupo de sociedade. E aí ressalta-se alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, as esperanças escatológicas influenciaram a pregação da palavra. Nunca se pregou tanto a palavra, né? Talvez o legado puritano seja o legado da pregação, né? Tudo que você for estudar na história da pregação, de grandes pregadores, de pregações importantes, né, ao longo da história da igreja cristã,
querendo ou não, você vai voltar-se para o pensamento puritano. Algum autor, algum escritor que escreva livros sobre pregação, sobre a difusão da pregação do evangelho, que não reconheça nos puritanos aqueles em que mais se doaram em relação à pregação, estará falhando na sua análise em relação à divulgação do evangelho, da pregação. Esse é um legado deixado por essa prática e por esse otimismo escatológico de pensar, estar refletindo de que estariam então vivendo as últimas coisas. Esses foram homens que pregaram o evangelho de fato, com ardor, com vigor, muitos deles perdendo suas próprias vidas ali pela obra da pregação, do anúncio do evangelho. Então, pensar hoje em divulgação, em evangelismo, em pregação de fato da palavra de Deus, sem passar e compreender o pensamento puritano, estamos falhando na nossa análise, na nossa perspectiva de pregação cristocêntrica. Esse otimismo, então, milenarista de que estariam vivendo esses últimos tempos nunca esteve separado dos meios comuns de graça, ou seja, nunca abandonaram a pregação do Evangelho. Eles estavam de acordo com que a glória nos últimos tempos, nos últimos dias, estaria no mundo pelos meios da graça, em especial pela pregação. Então, nada era mais urgente, nada era mais importante para esses irmãos puritanos do que pregar o Evangelho com vigor. A glória dos últimos dias não seria introduzida imediatamente por Cristo, mas pelo ministério normal da igreja, a vida da igreja através da pregação. Dessa maneira, a igreja participava, então, integralmente, não apenas dando testemunho sobre o futuro, mas também levando esse futuro à sua plena consumação. Então, essa expectativa de que estariam vivendo, então, os últimos dias, os levava a crer na importância da pregação da palavra de Deus a cada dia e tendo a palavra de Deus como algo fundamental para suas vidas, né? Experimentando, lendo, vivenciando a palavra de Deus com vigor, não apenas eu acho isso, eu penso aquilo, como acontece demais na nossa sociedade, aqueles que se dizem a ter algum tipo de apreço pelo cristianismo não têm esse entusiasmo com a pregação do evangelho. Segundo ponto também, dessas esperanças escatológicas também motivaram, assim como o próprio John Eliot, que levou ao investimento de missões, né, missões evangelísticas no meio dos índios e missões mundiais. Muitas agências missionárias foram também introduzidas ali no norte da América através de John Eliot, e isso se propagou através da vida de outros puritanos também. Missões foram motivadas, né, em segunda instância ali, por esse otimismo escatológico. A glória futura da igreja não se limitaria a uma única nação ou a um único local, mas cobriria o mundo assim como as águas cobrem o mar. Esse esforço, então, de missionários na evangelização dos judeus adquiriram particular importância entre puritanos ingleses, junto com muitos outros. Alguns desses sustentavam então que o fim seria marcado por uma conversão dos judeus e dos gentios, formando uma igreja única e visível. Então eles começam a dar um foco maior, além dos índios que John Eliot havia pregado, para outras nações também, e começam a fazer viagens, né? Começam a ir para outros países, começam a influenciar. Nós também somos frutos aqui no Brasil, né? Tanto dos pregadores que vieram pela igreja presbiteriana, pela igreja congregacional e tantos outros influenciados por esse pensamento puritano, chegaram aqui já por ali por 1875, 55, 1885, algumas igrejas, algumas denominações, muitos deles influenciados aí, né, pelo metodismo, pelos presbiterianos, pelos congregacionais, trouxeram então o evangelho para o Brasil também, vindo dessa visão, né, de que havia uma influência de um otimismo escatológico. Essa esperança então motivou missões mundiais. O evangelho saiu daquele foco ali onde eles pensavam inicialmente que seriam essa luz para as nações, seriam essa cidade situada sobre os montes. Agora, ao invés de pensarem apenas
nessa cidade se apresentando, e essa cidade passa a se apresentar então para outras regiões também. Um terceiro aspecto importante de ser ressaltado aqui também é na esfera social. Essas esperanças escatológicas, então, animaram as pessoas a evitar os pecados que haviam sido narrados, vivenciados, testemunhados ali na Inglaterra. A forma como a Inglaterra estava vivendo, seu caos moral, espiritual, econômico e tudo mais, se devia à grande profusão do pecado, à grande dilatação de vida pecaminosa. Não estamos falando aqui agora numa questão apenas de moralismo, nós estamos falando de uma atmosfera espiritual totalmente afetada pelo pecado que a Inglaterra estava vivendo. Então, esses homens agora na Nova Inglaterra, através da pregação do Evangelho, através desse otimismo escatológico que estavam vivendo, eles queriam também ter uma vida mais pura, uma vida mais separada para Deus, evitando assim aqueles equívocos, aqueles erros, aquela vida constantemente em pecado que se vivia ali na Inglaterra. E enquanto isso, até mesmo porque na Inglaterra, como trocavam de reis, cada monarca, um assumia que seria católico, o outro assumia que seria protestante, mas mesmo assim não queria se livrar de alguns erros, de alguns desvios doutrinários do catolicismo, e a igreja, na verdade, não conseguia se aprumar, na verdade. Então, eles acabaram ali no norte da América fundando uma sociedade cristã. Os puritanos, então, criam que podiam adorar de acordo com as ordenanças originais de Deus, as quais, por sua vez, dariam à igreja uma oportunidade de promover as esperanças escatológicas mediante os meios da graça. Essa aliança nacional leva à fundação, então, da Nova Inglaterra. Estabelece, então, a essência de um tipo de sociedade puritana, santa, unida por expectativas milenaristas de um milênio, né, espiritual da vida de Deus na Terra. A Igreja e o Estado, então, passam a trabalhar em conjunto para serem uma cidade, de fato, situada sobre um monte, uma luz para todas as nações. Muito disso, então, acaba gerando também naquilo que nós conhecemos como o orgulho americano, né, de ser americano, de nascer naquele solo ali. Nada disso é à toa, nada disso é por acaso. Eles têm esse orgulho baseado naquilo que eles entendem e entendiam ser, né, realmente uma nação separada por Deus para ser luz para as nações. Muito daquilo que se perdeu nos dias atuais, né, nós vamos ver aqui no final também, mas que começa com esse pensamento. Um país, praticamente, que sofreu, talvez o país que tenha sofrido a maior influência, né, do Evangelho e depois foi se perdendo, foi o próprio Estados Unidos. E aí, um quarto ponto aqui também é que essa escatologia puritana dessa nova Inglaterra agora, então, faz crescer a piedade pessoal. Pessoas que buscam oração, buscam conhecer a Deus, se dedicar a Deus, fazer a vontade de Deus, né, conhecer os tempos, né? Muitos dos puritanos são hoje referência, quando até mesmo dentro da teologia reformada, aqueles que buscam uma vida piedosa, não tem como fechar os olhos para a vida de homens como Richard Baxter, Jonathan Edwards, né, David Brainerd e tantos outros que fizeram tanto pelo Evangelho, se doaram praticamente, né, vidas de oração, George Whitefield, e tantos outros, né, que tinham essa vida piedosa, homens que eram além daquilo que falavam, além daquilo que diziam ser, eles viviam de fato o Evangelho, eles se dedicavam a essa causa, oravam por isso, buscavam ter vidas separadas. Pastores puritanos, então, tinham uma consciência desse perigo, que é alertado ali por Paulo em 2 Tessalonicenses, no versículo 3, aqueles homens que não queriam mais fazer nada, né? 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 11, Paulo fala assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo em vida alheia. Pessoas que já tinham parado no tempo, né? Dentro daquela visão ali de que estavam vivendo ali então os últimos tempos, a volta de Cristo era iminente. Esses homens já não queriam mais trabalhar, não queriam se envolver em mais nada, queriam ficar ali e acabavam se intrometendo inevitavelmente no assunto de outras pessoas, na vida de outras pessoas, porque
não queriam trabalhar, se desenvolver, né? Como o apóstolo diz aqui para nós nessa carta, segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 3. E esses pastores, então, tinham isso como um alerta de que, por mais que estivessem vivendo os últimos tempos, eles precisavam trabalhar, precisavam arregaçar as mangas e fazer com que tanto a Igreja de Cristo como a sociedade fosse diferente de fato através da pregação do Evangelho. Essa piedade puritana, então, se caracterizava pela devoção à oração. Não se pode falar em oração, em vida de oração, estudos sobre oração, de novo, sem olhar para a vida dos puritanos. As maiores referências que nós temos são desses homens de despertamentos espirituais, de avivamentos espirituais. Tudo que nós quisermos pensar hoje, ou olhar hoje para essa temática, sem olhar para a vida dos puritanos, estaremos também deixando gaps aí, literalmente gaps espirituais, né? Algumas lacunas sem serem preenchidas, se não olharmos para a vida desses homens, os exemplos que foram deixados por nós. Alguns documentos que foram deixados e são importantíssimos para a vida da igreja, como o Catecismo Maior de Westminster e tantas outras confissões de fé que foram deixadas, a forma como eles viam o Pai Nosso, né? Oramos então para que o reino do pecado e de Satanás seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, judeus sejam chamados e a plenitude dos gentios seja incorporado, a igreja seja promovida de todos os oficiais e normas, seja provida de todos os oficiais e normas do evangelho, então, seja purificada da corrupção, seja autorizada e preservada pelo magistrado civil, e que as normas de Cristo sejam administradas com pureza. Essa, então, era uma visão dos puritanos. Os puritanos acreditavam que por meio, então, da oração dos fiéis, Deus cumpriria suas promessas graciosas. Por fim, talvez o maior impacto da escatologia puritana tenha sido, então, a maneira como eles promoveram, né, o pensamento deles promoveu a esperança do cristão. Esses irmãos puritanos são os que mais pregaram acerca das esperanças dos cristãos. E por quê? Em meio a guerras, perseguições na Inglaterra, perigos e danos pessoais nas viagens a terras desconhecidas, territórios estrangeiros, na busca por fundar uma igreja pura e reformada, os puritanos então sempre tinham diante de si uma esperança gloriosa de que dias melhores viriam. Apesar da falta de êxito em muito daquilo que eles fizeram, não viviam indiferentes e nem apáticos, não se escondiam do seu tempo. Ao invés disso, ao mesmo tempo em que o reino dos céus sofria uma violência, eles que haviam sofrido violência também eram motivados a uma vida piedosa em sociedade, na igreja, na vida pessoal, pela extraordinária convicção de que eles tinham um rei chamado Jesus. Haviam então vencido o pecado e a morte e continuariam a fazê-lo enquanto aqui estivesse. Isso então alimentava a sua empolgação e incentivava os seus ministérios. Por isso que esses homens foram aí muito frutíferos naquilo que fizeram e são reconhecidos até hoje. Não importava qual era a vida que estava reservada para eles aqui nessa terra, ela devia ser vivida com o olho voltado para essa glória futura. A esperança escatológica precisa estar no coração do cristão. O cristão que vive a vida aqui na terra, sem um pensamento escatológico, sem uma visão do futuro, está vivendo sem esperança. Nós temos falado sobre isso. Aquilo que leva, que traz um legado de fé, que traz o nosso legado de fé, aquilo que foi deixado para nós, a nossa herança, é a esperança que temos de uma vida no porvir. Se o crente perdeu isso de vista, ele está se esquecendo daquilo que é de fato o Evangelho. E aí, finalizando, para um chamado a essa esperança, nós concluímos então, né, diz aqui o autor dessa teologia, afirmando que, em primeiro lugar, o estudo da escatologia puritana não é fácil. Né? Nós já vimos isso, os obstáculos que tem em relação à questão de pesquisas históricas. Vimos também que a questão do pensamento escatológico do século XXI, né, que nós vivenciamos aí, cheio de gráficos, cheio de estatísticas, cheio de contabilidade, vai acontecer isso primeiro, vai acontecer aquilo depois, acontece aquilo, tem que ficar preocupado com isso, com aquilo,
com todas essas interpretações, leituras, né? Parece até mesmo pontos de numerologias, né? Datas, contagem de datas para que isso vai acontecer, e as pessoas de fato acabam não vivenciando aquilo que o pensamento escatológico precisa trazer em sua essência para cada um de nós, que é a esperança de uma vida no porvir. Independente da sua visão escatológica, se a igreja é arrebatada antes, depois, se o milênio acontece agora, se Jesus volta uma, duas vezes, como isso vai acontecer? O que é importante é o que nós não podemos perder de foco, é essa esperança de uma vida futura com Cristo. Isso vai acontecer de qualquer forma, independente do pensamento, da visão escatológica. Precisamos então entender aquilo que eles vivenciavam. Nós falamos aqui nos vídeos anteriores dessa esperança e dessa hermenêutica, interpretação de tudo aquilo que está contido e que tenha conteúdo escatológico nas escrituras, né? Daniel, sejam também os evangelhos, muito do que está escrito ali, e Apocalipse também, eles estariam vivendo aquilo. Nós também, de alguma forma, estamos vivendo nos tempos, né? E temos uma esperança escatológica, estamos vivendo no nosso tempo, na nossa geração, de alguma forma, os últimos tempos. A palavra de Deus, sua escatologia, está ligada às circunstâncias sociopolíticas da época deles, da nossa também, e estava imersa, então, em tumultos e inquietações, nada diferente do que nós também estamos vivendo hoje, né? Tudo que você fala é contrariado, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em crer na palavra de Deus, em crer no Evangelho, situações que são colocadas, dilemas da vida do cotidiano, quando chega-se ao ponto de dizer é o que a Escritura diz, não, mas eu não acho que é assim. Na prática, eu não acredito que seja assim. A Bíblia está escrito isso, mas é difícil viver. Então nós vemos esses tipos de argumentos que afetam o cristianismo, afetam uma esperança de verdade, uma esperança escatológica na vida dos cristãos. Então, esse otimismo alcançou o dia a dia dos puritanos e os influenciou dentro do ministério da igreja, em especial no trabalho missionário, seja para alcançar os índios, também a sociedade como um todo, e principalmente na sua piedade pessoal. Em termos práticos, então, nós podemos dizer que um estudo como este, nós podemos aprender muito com os puritanos, e essa foi principalmente a minha intenção em produzir esses vídeos para a Igreja de Cristo, principalmente, né? Podemos aprender demais com esses irmãos puritanos. Embora muitas de suas predições tenham falhado ao longo do tempo, e embora muitas tendências teológicas que são dos nossos dias, dos dias atuais, tenham se afastado desse otimismo escatológico, como eu falei aqui, né? São gráficos, são linhas do tempo, parece muito mais uma série Dark da Netflix, né? A Viagem no Tempo ou De Volta para o Futuro. As pessoas acabam olhando Apocalipse com esse viés, com esse tipo de pensamento. O que acontece agora? O que acontece depois? Vou ver no próximo episódio. Não é assim, né? Principalmente o que precisa estar no nosso coração é essa esperança de uma vida eterna com Cristo. É isso que vai trazer, né, um olhar altaneiro, um caminhar constante na presença de Deus. E não cambaleante. Não, se está tudo em paz, eu paro de pensar numa esperança escatológica. Quando começa a acontecer algum rumor de guerra, acontece alguma coisa, mudança climática, acontece alguma peste, eu começo a pensar escatologicamente. Não pode ser assim. A vida da igreja, independente das circunstâncias, precisa ser caminhada, precisa ser conduzida com um pensamento na vida por vir, nessa nossa esperança de vida eterna com Cristo. Esse otimismo escatológico, então, dos puritanos nos ensinam que a vida e o ministério da igreja são de esperança na sua essência. Nossa mensagem, a nossa pregação, seja taxada como moralista, seja taxada como for, ela é uma mensagem de esperança. Talvez que muitos não queiram aceitar, talvez muitos não queiram entender, não queiram ouvir esse evangelho, sejamos perseguidos por isso, sejamos odiados quando dizemos a verdade, mas o fato é que a nossa pregação, o nosso evangelho, é um evangelho de uma viva esperança com Cristo. Então, Ian Murray afirma então que eles eram homens de esperança. A sua esperança afeta o pensamento espiritual, então, daquelas colônias ali na América do Norte, ensina homens a contar com grande derramamento do Espírito Santo em vários momentos, em várias épocas,
prepara o caminho para uma nova era de missões mundiais, contribui em grande parte para que aquele senso de destino que veio a caracterizar as nações protestantes de língua inglesa, quando no século XIX, então, líderes cristãos como William Wilberforce viram o mundo não tanto como um naufrágio do qual almas individuais precisam escapar, mas como propriedades de Cristo, cujo reino na terra e sua plenitude precisam pertencer. O pensamento deles então exibia uma marca característica da perspectiva puritana a todo momento. Precisamos então desesperadamente, como igreja, e eu gostaria de ressaltar aqui para nós terminarmos esse vídeo com essas palavras, bem fundamentada atualmente a situação da igreja, né? Segundo o autor aqui na sua fala, a igreja nos Estados Unidos, mas eu gostaria de ampliar isso para a nossa visão também aqui no Brasil e demais igrejas ao redor do mundo, infelizmente, é de profunda fraqueza, né? Quando nós falamos em pensamento escatológico, nossa visão, né, a visão dos Estados Unidos hoje, segundo o autor, é de profunda fraqueza e ignorância. Ainda existe uma profusão de igrejas, mas a nação deles, né, ele diz aqui, a nossa nação está experimentando uma fome religiosa. Os puritanos nos lembram de que um dos mais importantes princípios da vida cristã, como nós falamos anteriormente, é a esperança. Precisamos ter esperança de que Deus ainda tem um trabalho a fazer e Ele realiza isso por intermédio dos meios comuns de graça e por meio da pregação da palavra. Que a grande esperança do Evangelho seja um estímulo para que nos unamos a uma grande obra de promover o Evangelho para que se espalhe e cubra o mundo assim como as águas cobrem o mar, e que sejamos instigados ao fervor da oração e que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que essa seja a minha expectativa, que essa seja a sua expectativa, uma expectativa de fé e esperança no glorioso dia onde nos encontraremos com Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.